vamos começar o programa. Uma matéria falando, né, sobre o teto de gastos, que também é um assunto que não sai da pauta. Está todo dia aí, né? E essa proposta aí do teto de gastos, ela passou pelo ministro Paulo Guedes. Vai lá, pode rodar, põe no ar. O ministro Roberto Barroso, do STF, jantou com o advogado Cristiano Zanin Martins, que atua na defesa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos. O magistrado... Volta aqui para mim. O roteiro lá da direção deve estar diferente, não é isso aí não. Né? É a matéria sobre o teto de gastos, tá? Novo teto de gastos, ô diretor, olha para nós aí, meu camarada, novo teto de gastos, aí me avisa que hora que tiver ajustado, tá? Essa outra matéria é que eu que pulei aqui, né? Eu que pulei eu peço perdão aí, porque a sacanagem com o pessoal da suíte foi minha. Tá? Eu pulei aqui, estou falando do teto de gastos, aí depois sim a gente chama essa outra. Tá? Fui eu aqui que atropelei. Agora sim, se tiver aí posso chamar? Então vai lá, a matéria do teto de gastos e guarda essa aí para depois. Vai lá, pode rodar. A proposta que o Tesouro Nacional apresentou sobre uma regra mais flexível para o teto de gastos passou pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo relatos de fontes do governo, Guedes tem discutido há pelo menos 3 anos com técnicos do Tesouro e também da Secretaria de Política Econômica, mudanças na regra que trava as despesas federais da inflação do ano anterior. A norma sugerida pelo Tesouro admite um crescimento nos gastos acima da inflação, de acordo com o nível e a trajetória da dívida pública. A regra também concede um bônus caso as contas públicas fiquem no azul, o chamado superávit primário. Para o órgão do Ministério da Economia, o teto de gasto vem sofrendo alterações que têm afetado a sua credibilidade. Economistas da equipe de transição do governo eleito avançam na defesa de uma proposta de emenda constitucional e diferente da que vem sendo defendida pela ala política. A ideia é permitir uma licença para gastar 130 bilhões de reais durante um ano com os valores definidos com o texto, completamente diferente da minuta que vem sendo negociada pela ala política, tendo a possibilidade de gastar 175 bilhões de reais em um prazo definido. Muito bem, tá aí um tema que não foge, né? Não foge da pauta, porque é um tema do dia a dia, um tema que tem causado muitas controvérsias, né? Eu já vou perguntar para o Arnaldo Lourenço, boa noite, Arnaldo, sobre essa questão do teto aí. Você que avaliza tanto o Lula, a boa intenção do Lula, digamos assim, esse projeto econômico, o Meirelles ao lado dele, e aí essa questão do teto, isso aí já era previsível, né, Arnaldo? E seria com qualquer um, não só com o Lula, como também o próprio Bolsonaro se fosse reeleito, né? Bom, primeiramente, meu boa noite a todos os telespectadores, boa noite aos debatedores, Ricardo Frota, Barbosa, senadora Mirlando, Chico Holanda e toda a técnica, né? Nós estamos aqui com funcionários novos. Me apresento a vocês, Arnaldo Lourenço, um bom trabalho para vocês. E sejam bem-vindos na casa. E antes disso, eu queria fazer um agradecimento às manifestações, milhares de manifestações que eu tenho recebido do Brasil inteiro. Ah, você estava na manifestação hoje também ou não? Não, eu estou falando de manifestações a despeito de uns atos que alguns, pouquíssimos, aprendizes de neonazistas estão fazendo em todo o Brasil, né? Pedindo para que cancele na língua que eu estou falando moderna hoje, cancele os estabelecimentos comerciais de quem votou em Lula. E pediram para que a gente colocasse uma coisa do Lula, então, eu coloquei, eu tenho um adesivo, você participa lá com o adesivo do Lula, o doutor Ricardo Frota, que é Bolsonaro, que defende... Eu não tenho calma, adesivo você participa do meu restaurante, que tem, tá. né? Achei que você O Ricardo, adesivo do Lula no meu o senador Amirlando, o Ricardo Barbosa, todo mundo participa e o adesivo do Lula está lá.
Não tem problema. Esse pedido disse que era para me deixar famoso e ficaram meio raivosos, porque eu disse que famoso eu fiquei quando eu fui na Ana Maria Braga dizer que Rondônia era um estado de gente muito honesta e trabalhadora. Né? E continuo com esse mesmo propósito. E nós não podemos levar por alguns, né? No outro, que eu tenho amigos bolsonaristas há um monte de tempo, e as pessoas agora ligando para mim pedindo um endereço do meu restaurante, que muitos deles não sabiam que eu tinha, que querem ir lá para poder comer a comida que a gente faz com muito amor. Agora, com relação à questão... O tema, pois é, com relação ao teto de gastos, eu acho que todos os homens que estão lá, independente de sigla partidária ou não, eles estão afeitos a tentar resolver os problemas mais emergentes do país. E nós sabemos que um dos problemas mais emergentes desse país é a gente continuar, aí, de uma maneira ou de outra, atendendo os anseios da população e da sociedade como um todo. E se há uma carência proeminente num determinado nicho dessa população, ele tem que ser atendido. E o político foi eleito lá para isso. Então, eu acredito que tudo chegará a bom termo e acredito que essa PEC vai ser aprovada em 100%, porque não é o fato das pessoas que estarem necessitadas se voltar contra aquele que votou contra. Não, não é isso. É o fato de que, independente daquilo que está lá, eu acredito que, além dele ter a necessidade de continuar sendo político, dentro do peito dele pulsa um coração e ele sabe que o país e os governantes é para atender o seu povo. E eu acredito que ninguém em sã consciência, quer seja ele bolsonarista, quer seja ele petista, quer seja ele qualquer outro tipo de coisa, vai negar o direito do povo ser assistido. Muito bem. Senhores, eu só vou pedir mais agilidade nos debates hoje, porque nós estamos com 6 debatedores, e aí se cada um fazer um discurso aqui e esquecer do horário, 2 horas da manhã nós estamos aqui proseando ainda. Chico Holanda, boa noite, seja bem-vindo. E aí, o Paulo Guedes já vinha estudando esse assunto há 3 anos, isso significa que, no meu entendimento, ele já previa que tinha que estabelecer uma regra, tinha que ter um limite, essa questão dos gastos do governo. Boa noite, Cícero, e a todos os debatedores, que hoje é muito, né, para resumir o espaço. Resume assim direto. Porque... Diretamente, a senhora e o senhor que está nos assistindo. Bem, eu digo o seguinte, eu estava ouvindo algumas mensagens, alguns vídeos da imprensa, onde as pessoas da transição estão questionando a falta de recurso em várias áreas. Tá, em várias áreas. Eu acredito que o recurso desse ano previsto para o orçamento seja superior do 2022 para 2023. Né? Evidentemente, com todo que passamos nesses 2 anos de pandemia, onde tivemos com alguns governadores, prefeitos diversos no Brasil todo, fechando, possa ser que... Mas, não, pelo contrário, aumentou a arrecadação. A arrecadação, em 2022, houve um acréscimo. Se houve acréscimo, significa que também em 2023 terá acréscimo. Agora, quanto à Bolsa Família, que agora já não é mais Auxílio Brasil, eu concordo que tenha que ter aí uma autorização do Congresso, mas nesse item específico. Não podemos, de jeito nenhum, generalizar, liberar o cheque em branco, porque já vimos no passado. Não podemos permitir que o governo tenha a caneta na mão para fazer o que ele queira. Agora, concordo que a questão da Bolsa Família é preciso que continuamos ajudando essas pessoas mais carentes em nosso país. Amirlando, boa noite. E aí o seu comentário sobre esse assunto e essa situação que o Guedes já vinha preocupado, digamos assim, com esse limite do governo para gastar. Cícero, boa noite a todos os meus colegas de bancada, boa noite a você, telespectador. A questão é o seguinte, eu sou contra, quer dizer, essas posições radicais que vêm lá da responsabilidade fiscal, que vem agora, mais uma vez, reforçada pelo teto de gastos. Por que isso? É para garantir exclusivamente, com prioridade absoluta, o quê? A dívida
com os bancos. Vamos logo numa conversa direta, né? Com os empréstimos. Então, quer dizer, é claro que esse pessoal empresta e depois os juros, cada vez que levanta, um centavo, cada vez que levanta 25 centavos ou R$1, você tem uma conta insondável, né, do que isso representa em termos de ganho dos bancos. E a dívida cresce. Quer dizer, você diminui, a dívida diminui, não cresce tanto. E, consequentemente, quando você aumenta os juros, vai lá para cima. Bem, eu acho que isso destroçou o planejamento, porque, eu volto a dizer aqui, nós estamos com uma gestão de caixa. Se tem dinheiro, faz alguma coisa, se não tem, não faz. E o poder público é política de curto, médio e longo prazo. Tem que planejar, tem que ver, exatamente buscar numa perspectiva de avaliação o que o país poderá obter nos próximos 5, 10 anos. E nós temos que apostar no crescimento. Agora, nesse momento, vamos dizer assim, vamos sair dessa situação, porque nós temos que alimentar o povo que está faminto. Nós não podemos governar sobre esquálidas figuras, famintas, moribundas, ou sobre esqueletos. Eu acho que isso é dramático, isso é real, isso não é fake news. Então, o que nós precisamos aqui, a mortandade infantil cresce, tudo cresce, porque a desnutrição mata. Então, eu quero, nesse momento, terminar, dizer, quanto a essa perspectiva, o governo Bolsonaro já fez. O Auxílio Brasil veio exatamente de uma autorização legislativa que aumentou, furou o teto de gastos. Então, tem que furar, parabéns. Eu louvei aqui essa atitude, inclusive, de chegar a R$600. Inicialmente, o valor era 400, e aí chegou até os 600, inclusive com toda a oposição firme nessa postura de alimentar quem tem fome. Ricardo, boa noite. O seu comentário sobre esse tema? Boa noite, Cícero. Boa noite a essa bancada. Boa noite aos nossos telespectadores que nos prestigiam mais uma vez com sua audiência. E a gente tem falado muito sobre teto de gasto, e isso é um tema que vai se estender ao longo das semanas, dos meses, porque querem aprovar essa PEC. Eu sempre tenho falado, a gente tem que analisar sobre o aspecto da possibilidade e a necessidade. Existe a necessidade grande de uma parcela da população que tem que ser alimentada, tem que ser subsidiada nesse momento. Mas precisamos usar mecanismos para criar superávit, não endividar mais o país, porque, com certeza, no primeiro momento, a gente não vai sentir tanto esse impacto, mas lá na frente essa conta vai chegar. Então, volto a dizer, não adianta querer dar com uma mão e tirar com outra, que é o que vai acontecer. Isso vai refletir na inflação, isso vai refletir na cesta básica. Então, é preciso fazer uma política, sim, de superávit, não gastar além do que o governo pode e manter a política. Eu acho que o governo Bolsonaro ele sinalizou que não iria precisar. Ele teve, sim, furou o teto de gasto, sim, mas numa situação emergencial para suprir algo que é muito mais importante, que é a saúde. Agora não, agora outros meios devem ser pensados, deve ser trabalhado e não ultrapassar esse teto, porque essa conta vai chegar para a população e principalmente, falo ainda, principalmente para a população mais necessitada, mais pobre. Muito bem. Renan, agora é sua vez, Renan Barbosa, sobre o teto de gastos, né? E esse estudo que o Paulo Guedes já vinha fazendo aí, já imaginando, creio eu, que isso era uma coisa que não poderia ficar do jeito que estava, esse risco, né, de passar o limite. Perfeito. Primeiro, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e desejar para você que está em casa, você que está nos assistindo pela Rema TV, uma ótima noite, né? E agora, entrando nessa situação do teto de gastos, é importante a gente ressaltar
que o teto de gastos ele serve de parâmetro, serve de limite, simplesmente para ordenar aquelas despesas que o governo tem. E é importante a gente ressaltar que esse teto de gastos, antigamente, né, a gente tinha emissão de moeda em vez dos títulos públicos, e por isso a gente viveu há um tempo atrás uma inflação muito elevada, né, antes do Plano Real, e agora a gente tem os títulos públicos. Toda vez que você emite título público, você se compromete, o governo se compromete a pagar aquela dívida em um período. Então, queira ou não, essa dívida vai chegar e o governo vai ter que honrar com o pagamento. Seria bom, né, igual comentando com a Mirlando, né, discutindo aqui nos bastidores e também aqui no próprio programa, seria bom que o governo incentivasse a industrialização, né, também aproveitasse esse furo no teto para também incentivar os empréstimos, incentivar as empresas, incentivar os bancos públicos, para que isso também gerasse crescimento para o nosso país, e aí esse crescimento vai trazer esse retorno, né, que a gente tanto espera. Então, esses são os pontos que eu queria elencar aqui de início. Então, é isso. Muito bem. Zezinho Santos, boa noite. Na realidade, essa pergunta, Zezinho, eu vou fazer para você porque você é um estudioso da política, porque deveria ter feito para o Amir, né, que o Amir acompanhou todo esse processo. A gente já teve Cruzeiro novo, Cruzado novo. O Real corre algum risco aí, Zezinho, nessa conversa de teto e não pode e não sei o que lá? E a economia, a gente já viu o mercado aí em polvorosa por conta de toda essa conversa aí, né? Nessa troca nessa equipe do Lula, já sentada com a equipe do Bolsonaro, para essa troca de gestão, digamos assim. Boa noite a todos e que bom. Tem muita gente hoje, eu vou ser muito rápido, mas vamos lá. O Brasil não corre risco, longe. O Brasil hoje não tem aquela hiperinflação que tinha de 80%, 70%. Então o Brasil mudou, o Brasil hoje está voando. Lula pega um país arrumado, um país voando e tudo. Então o que nós precisamos agora é como pagar. É isso que nós temos que ver. Qual a fonte? Porque esses R$200 é 52 bilhões. E eu tenho certeza que a gente, até o Congresso voltar a essa PEC, nós vamos aqui estar falando toda semana. O telespectador, ele nos acompanha, a gente faz mais um debate. É um debate a nível nacional, vamos trazer alguns temas também locais, para até versificar. Mas está aí, é um desafio, né, o rombo das contas públicas. Hoje teve várias rodadas de como buscar, de como furar esse teto, mas, enfim, não vai aquela varinha mágica buscar, mas o Brasil buscar a solução. É bom que o Brasil está arrecadando muito, como o Chico falou. O Brasil, em 27 anos, nunca arrecadou como ano, e esse ano também bate recorde em arrecadação. É um país que está no trilho certo. Espero que o próximo governante, nós temos o social, e esses planos de assistencialismo, eles podem também levar o Brasil à falta de investimentos. E o Rondônia pegou uma carona boa nisso. O Chico esqueceu de falar isso, né? Você também, Zezinho. O Rondônia pegou uma carona boa, né, nessa coisa de decolar e cofre cheio, e dinheiro em caixa. Inclusive o Marcos Rocha já comemorou isso, né? Durante a campanha, até salientou isso, né? O bom fôlego, digamos assim, do cofre, né, do nosso governo.